Estudar apenas grifando os seus textos e fazendo questões logo em seguida, de fato é uma boa técnica. Eu andei recebendo alguns vídeos lá no meu Insta, vocês pedindo para que eu reagisse a um determinado professor que vende o curso dizendo que é só para vocês grifarem os textos e fazerem questões. Eu pensei em reagir o vídeo, mas depois eu pensei e falei, não vou fazer essa reação, vou só trazer algumas explicações e ajudá-los a como adequar para que de fato dê certo, mas também apresentando quais são os pontos negativos, ainda mais para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para quem é TEA, ou seja, autista, analfabetos funcionais e para quem se pede nas revisões, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela e a gente vai fazendo em conjunto e você depois no final desse vídeo por si só vai tirar as suas próprias conclusões. Então vamos lá, olha esse texto aqui. Peguei de um determinado curso. Nesse determinado curso, você vai olhar que somente um tópico deram 62 páginas. O que eu fiz? Eu fiz toda a leitura e os tópicos eram sobre noções de direito do trabalho para o técnico judiciário de TRT, falando sobre as fontes do direito do trabalho, depois os princípios e alguns outros temas e além de questões no finalzinho do PDF. É um PDF que não é tão grande, se a gente for parar para pensar, mas depois, com o tempo, estudando toda a matéria de direito do trabalho, vai dar uma quantidade boa de páginas. Mas calma que a gente vai chegar nesse tópico também, tá? Mas antes eu quero que você dê um joinha, eu quero também que você conte para mim qual a mentoria ou curso que você está fazendo, que estão te dando essa orientação de apenas estudar por grifo, e conte também para nós aqui qual curso que você está fazendo, que também diz que estudar videoaulas é uma perda de tempo, o que você acha sobre isso? Tá dando certo com você? Você realmente está memorizando? Como que você vai saber se está dando certo? Será que não é uma ilusão de competência? Como saber se é ilusão de competência? Quando você avança nos seus estudos, e aqui eu já dou a primeira dica, você faz questões e percebe que está gabaritando, não está errando. Contra esse tipo de teste não há argumento. Você vai saber se de fato esse tipo de orientação está se adequando. Lembre-se, estudar requer esforço e não é fácil. Aprender quando a gente traz para os contextos neurais, da neurogênese, das conexões e comunicações entre os neurônios, não é fácil. Tá aí a ciência para derrubar qualquer tipo de lero-lero. E não significa que estudar desse modo seja ruim como um todo, dependendo do nível em que você está, dependendo das pré-informações que você traz, né? Então vamos lá, vamos continuar. Passo número 1, vai fazendo a sua leitura, vai colocando ali os seus grifos e depois logo em seguida você pode fazer de 5 a 10 questões. Eu tentei, depois de fazer isso, explicar mentalmente o que eu acabei de estudar. Na sua primeira leitura, você vai demorar um pouco mais se vier questões cansativas que exijam mais um raciocínio crítico. E como saber se você está trabalhando raciocínio crítico? Aí vem a outra dica para você, tá? Você que acha que também está dando certo. Você vai fazer dessa forma, porque pode ser que esteja dando certo mesmo, tá? Mas como você vai descobrir? Fazendo assim. Então você fez os grifos, você faça as questões logo em seguida e depois tente fechar os olhos e explicar aquilo tudo que você anotou, tá bom? Ou pelo menos explicar aquilo que você acabou de estudar. Como assim? Vamos supor, eu fiz os meus grifos e daí eu fechei os meus olhos e pensei, o que foi que eu acabei de estudar? Aí mentalmente eu disse, olha, eu estudei sobre conceitos das fontes, de onde vieram as fontes, e aí eu vi que foi dividido em fontes formais, em fontes materiais. Dentro das fontes formais eu vi que tinha fontes, aí olha, já tô esquecendo, tá vendo? Fontes formais, materiais. Aí tá vendo que aqui eu já travei? Aí eu precisaria vir aqui e olhar. Ou seja, voltei, peguei ali em preto, comecei a colocar, porque eu percebi que eu não estava conseguindo evocar. Coloquei por escrito fontes, aí coloquei materiais formais, fiz umas escritas embaixo. E depois que eu fiz as minhas leituras, eu comecei a montar um materialzinho, colocando as palavras-chave, né? Para que toda vez que eu não conseguisse retomar pelo menos as palavras-chave, que eu olhasse essas pequenas anotações aqui, que foram colocadas com base nas questões que eu fiz. Percebi que, na hora de fazer o meu cálculo, que eu coloquei ali, se são 63 páginas, vamos supor que eu comecei a me organizar lá atrás para o TRT São Paulo. Digamos que ainda não abriu o edital e eu comecei a organizar e logo em seguida abriu o edital e eu percebi que eu ia ter 90 dias. Peguei essas 63 páginas só de um tópico, mas aí peguei outras páginas, outras folhas, na verdade, e anotei. Então,
De direito do trabalho, aqui vão ser tantas páginas, tantas páginas, tantas páginas. De processo do trabalho, tantas páginas, tantas páginas, tantas páginas. Daqui tantas páginas, tantas páginas. E fui fazendo um tipo de um inventário anotando. Nesse inventário, eu peguei e coloquei assim. No meu primeiro mês, vamos supor, terça e quinta, vou focar em direito do trabalho. O X número de páginas, que eu ia estudar 3 horas por dia, então eu coloquei 2 horas de leitura dessas páginas fazendo os meus grifos. Eu fiz esse teste, gente. 2 horas fazendo os meus grifos. Fiz os meus grifos e aí tirei 1 hora para fazer as minhas questões. Perfeito, e assim eu fui na outra semana e na outra semana. Só que eu percebi que conforme eu fui avançando, eu tinha necessidade de revisar, de dar uma lida, e eu tinha que voltar a ler no todo novamente. E eu percebi que aquilo estava tomando muito tempo. Aí eu parei e pensei, bom, como psicopedagoga, o que eu faria com que eu diminuísse para não ter que revisar tanto? Porque com base na neurociência, você pode pegar nesse livro aqui e dar uma pesquisada, o que é dito ali. Aquilo que você estuda de forma passiva, sim, grifar, é uma das piores formas de estudos que existe. Mas, se você fizer questões logo em seguida, você vai para o modo ativo, porque vai te obrigar a raciocinar aquilo que se pede. Então, até aqui, o professor não está errado. Agora, pode começar a não bater a conta quando traz para a tua individualidade, para a tua dificuldade. Por quê? Porque o que é que vocês que vieram desse professor para mim queriam que eu ajudasse e resolvesse o problema de vocês? Revisão. Vocês falavam assim para mim, ah, beleza, eu gostei muito do que ele falou, tal, eu concordo. Gente, eu juro, eu peguei um menino que eu tentava explicar para ele fazia cara de nojo para mim no vídeo. Eu faço questão de falar sobre isso porque eu realmente me senti assim muito mal, tenho gravado, eu gravei essa sessão, viu, menino? Só para você saber que essa sessão tá gravada. Eu tentava explicar de uma forma empática, ele fazia assim, juro que ele fazia. Olha, eu não gosto de trazer esses detalhes aqui nos vídeos, mas isso eu faço questão de trazer. Eu achei uma desonra, eu achei uma imaturidade, uma falta de respeito tão grande. Eu deixei gravado por precaução, porque eu fiquei assim, tipo, abismada com o que estava acontecendo. Mas aí expliquei pra ele. Disse assim, olha, a questão não é que é ruim ou é bom. A questão é depois, na hora de revisar, se de fato você está retendo o conteúdo. A leitura inspecional é muito boa quando você vai para identificar os pontos fortes. Se você tiver uma boa estrutura depois para revisar através das questões, você não precisa se preocupar com esse montante de páginas. Vamos supor que deram 2.000 páginas de todo o seu material resumido. Ele tinha apresentado um material resumido. Dando um exemplo, tá, gente? Porque eu não quero dar detalhes para, enfim. Dando exemplos. Aí o que eu expliquei pra ele. Se você está fazendo questões, faça de 5 a 10 questões, depois vai ter um X número total de questões que você também pode usar a ideia do cara crachá para revisar. Você pode estar fazendo as suas repetições e daquilo que errar, você volta para o teu PDF grifado, abre ali, estuda, faça uma bolinha de vermelho, um mini resuminho, tudo bem se você quiser colocar o teu caderno ali dentro. Essa seria a forma que você conseguiria. Mas, quando chegasse faltando 4 semanas ou até mesmo 10 dias para a sua prova, por onde você pretende fazer as suas leituras? E aí, quando a gente volta um livro de neurociência, que é esse aqui, que eu estou mencionando para vocês, na página tal, que vocês podem dar uma pesquisada também. Lá explica o seguinte, se você faz um estudo passivo, você vai ter que ter muitas repetições, que é a repetição de 24 horas, a de 7 dias, e fazendo essa quantidade de repetições, com o tempo você vai reter sim esse conteúdo. Só que vai ser uma quantidade muito grande, significa que 63 páginas, 4 horas, daqui 7 dias e depois 30 dias. Soma isso, porque é pura matemática, vai ser 63 vezes 3. Se são 3 repetições, né? 24 horas, você fez a primeira leitura, depois você fez a segunda leitura, depois você fez a outra leitura, depois você fez a outra leitura. Matematicamente, significa 63, 63, 63. São X número de páginas. Então, aquilo que se tornava em 2.000 páginas, vão se tornar em X número de páginas. Que hora que você vai fazer as suas questões? Faça as contas. Então, dando todo esse exemplo, a conta não fechava. Só que como que eu vou lutar com a informação, que aí que é desgastante para nós profissionais, voltado para a aprendizagem, com pessoas com milhares de seguidores, com pessoas que têm um argumento muito bom, uma voz fala muito bem, né? Então é muito difícil e eu compreendo. Então eu tento trazer a informação também sem denegrir a imagem desses profissionais, porque o que eles explicam pode funcionar sim para algumas pessoas, ainda mais quando for a longo prazo. Aí digamos que esse professor vendeu um material de direito do trabalho para vocês, que ao invés de ter 63 páginas só desse conteúdo aqui, são 63 páginas de todo o conteúdo. Vai ser melhor ainda, porque você vai grifar, e aí você vai fazer de 5 a 10 questões logo em seguida, vai facilitar as suas repetições mais rapidamente, se for um material bem resumido também. É algo que eu indico vocês fazerem? Não.
mas vou colocar aqui uma sequência do que você pode fazer, tá? Então eu até coloquei aqui, vamos olhar aqui na página de novo? Fiz as minhas anotações, minha letrinha não é aquelas coisas, mas eu vou tentar explicar pra vocês, tá? Gente, eu pensei em ficar gravando e regravando esse vídeo, editando, mas eu não vou fazer isso, porque a minha rotina tá muito puxada, então alguns erros no vídeo, alguma fala que eu não editei, eu tive que cortar. Por favor, ignorem, foquem totalmente nas informações. E novamente, não precisam ficar chateados. O que eu quero dizer num contexto geral com isso? Que o que é certo e o que é errado, se funciona pra você. Nós somos seres humanos complexos, cada um tem sua forma de aprender. Se matematicamente você percebeu que vai dar para se organizar da forma que... Porque assim, ó, vamos supor que você venha até mim. Eu vou te dando a solução. Eu tô tentando te dar as tarefas e você tá num monte de página pesquisando um monte de metodologia, eu não vou conseguir avançar. Todos esses aqui que vocês estão vendo na tela, só desse mês e do mês passado, que trouxeram aprovação pra mim, eles escutavam somente a mim. Só que o escutar somente a mim, eles não faziam só o que eu mandava eles fazerem. Eu dava as tarefas, eu explicava o que estava por trás das tarefas, eles faziam as adequações deles, devolviam pra mim junto com as adequações, eu via que estava dentro desse molde. Eu não tinha o problema da pessoa falar assim pra mim, porque é isso que vocês falam pra mim. Vou dar outro exemplo. Ah, então, é que eu tô pensando em comprar um material de estratégia também. Ah, então, mas aí eu vi que o material de estratégia, eu comprei um material do Bitolei. Eu também comprei um material do Bitolei. Ah, eu vi um curso aqui de super memorização. Como que eu vou conseguir ajudar uma pessoa que ela está aqui comigo com o pé no monte de outros barquinhos? Não tem como. E tá tudo bem, porque a gente não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, tá tudo certo sobre isso. Mas não tem como ir pra frente se vocês não entenderem que tem questões de individualidade. E pode ser a sua, e pode ser que você comprou um curso que tá dando certo pra você. Tá tudo bem, mas... a questão é, tá dando certo mesmo ou você está na ilusão de competência e vai descobrir da pior forma possível quando chegar lá perto da tua prova ou na semana da tua prova que você se perdeu nas revisões? Porque vocês falam assim pra mim, ai, tá dando certo, mas quando eu vou ver eu pergunto, tá dando certo, mas como que você tá revisando o material que você comprou? Ah, então, né? Aí vocês falam isso pra mim, aonde que tá dando certo então? Pra mim só tá dando certo se você montou o teu material, tá conseguindo revisar, tá fazendo questões e tá vendo a tua nota subir. E você sabe que quando faltar 4 semanas da tua prova, você sabe exatamente aonde você vai fazer as suas revisõezinhas. Se você se perdeu, porque você ama a pessoa e tá lá defendendo, que é quase um culto, né? Quase um altar que você fez pra pessoa, você precisa entender que é a tua vida que está em jogo. Você pode gostar das pessoas, você pode admirar, pegar o melhor que cada um vai dar pra você, mas fazer essas adequações e pronto, e tá tudo certo. Puxa, eu gostei muito da ideia que esse professor aqui passou, mesmo assim eu vou fazer as minhas adequações, pegar um pouco aqui, um pouco ali, pronto, encontrei aquilo que funciona pra mim. É o que eu quero que cada um de vocês entendam. Tá bom? E mesmo assim, eu falo pra vocês, se precisarem, tá aqui o link fixado aqui nos comentários, entre em contato com alguém na minha equipe, vamos avaliar, mas tem que vir com a mente aberta e escutar, tá bom? Então olha aqui na tela o que eu anotei. Eu até coloquei alguns alunos aqui que acho que vai valer a pena você se identificar ou não, tomara que não, né? Mas vamos lá, então eu coloquei, ó, revisar. Então a primeira vez, você tá lá nas suas 63 páginas, quantos dias que você vai ler? Quantas vezes você vai revisar, né? Daí depois eu coloquei segundo. Dependendo do nível de conhecimento que você levará o seu tempo. É verdade, porque eu percebi que coisas que eu não lembrava, eu coloquei 1 hora ali, 30 páginas, e eu vi que eu não levei 1 hora, 30 páginas, eu acabei levando mais tempo, complicado. Vocês perguntou assim pra mim também, Kátia, me dá uma dica de como saber quantas páginas eu tenho que ler por dia. Vocês já me perguntaram isso. Isso também é individual seu, você tem que monitorar, porque vai ter matéria, estudar não é fácil. Por isso que poucas pessoas são aprovadas, poucas pessoas são aprovadas. Porque a coisa não é simples. Quer ver? E você vai querer fazer? Vou, Kátia, mas tem gente que não vai querer fazer, que não vai ter a tua maturidade. Então, o que você teria que fazer para saber? Vou ligar um timer. Direito do trabalho, essa matéria aqui. Em 1 hora, quantas páginas eu consegui realmente ler? Eu, vou ser sincera com vocês, eu consegui 5 páginas. Por que 5 páginas? Porque eu fiquei parando, busquei as questões ali e prezei em fazer as minhas palavrinhas-chave, como tá aqui, ó, nessa foto que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque depois, quando eu precisar fazer as minhas revisões, eu não vou ter que retomar em 63 páginas de novo. Uma leiturinha que eu faça dessas palavrinhas-chave para depois revisar as questões que eu fiz vai ser muito mais rápido. Ou seja, eu pensei, bom, a primeira leitura, eu já sei que eu vou ler X números de página, já vi que eu só vou conseguir 10 páginas no máximo. 2 horas. 10 páginas no máximo, 2 horas, estudando terça e quinta, eu vou terminar em tal data. Só que depois, quando eu terminar nessa tal data, eu vou conseguir fazer mais 2 revisões bem rapidamente, refazendo as questões e lendo minhas palavrinhas-chave bem rapidinho. Em coisa de 1 hora, eu consigo revisar toda a matéria com as palavrinhas-chave que eu coloquei nessa leiturinha que já está pronta. Aquilo que daria um montão de páginas. Dando um exemplo hipotético. Na prática, você vê isso acontecendo. Realmente,
tá bom? Mas na primeira passada vai demorar. Tem gente que fala assim pra mim, eu sinto que eu perdi muito tempo vendo videoaula. Eu já sei que a pessoa ficou vendo gente falando de que é novato, porque o novato fala isso, porque quem já é veterano, a essa altura, já aprendeu bem por leitura e escrita, porque já tem uma boa base, então ele vai dizer que realmente é um desperdício de tempo ver videoaula, mas eu tenho certeza que esse mesmo veterano vê videoaulas em algumas matérias que ele tem dificuldade, ou seja, imagina você que tem dificuldade em tudo. Então, o que é bom pra um pode não ser bom pro outro. Lembra quando sua mãe dizia, mas meu amigo vai, a tua mãe falava o que pra você? Você não é todo mundo, você não é teu amigo. Pois é, a vida adulta é isso, nem tudo dá pra gente, tá? Mas volta aqui. Então, vamos voltar aqui de novo pra tela. Aí o que foi que eu coloquei aqui? Porque depois fui fazendo essa avaliação, né? Dependendo do nível de conhecimento, levará o seu tempo. Use um timer para saber quantas horas leva para a leitura inspecional com grifos. Se você quiser, então vou fazer minha leitura inspecional com grifos. Eu não vou ficar parando, porque então você não pode parar. Não vai parar, não entendi. Continua, porque o professor falou que é pra vocês. Continua. Vai lá. Eu tenho que ler 15 páginas em 1 hora. Vai, coloca o timer. 1 hora lá. Você tem 15 páginas para ler e só vai grifando. Depois, você vai fazer logo em seguida pra mim. Vou tirar 1 hora para fazer questões do que eu acabei de grifar. Aí, tá. Quantas questões? Eu acho que você só vai conseguir fazer de 5 a 10. Aí sim, vai lá fazer de 5 a 10 questões. De 5 a 10 questões, se você não quiser fazer mais nada do que eu pedi de anotação aqui, ok. Só que você tem que pensar, depois que eu terminar tudo isso, como é que eu vou revisar? Por onde que eu vou revisar? Porque vai chegar um X número de questões. Quantas vezes eu vou fazer? Aí começa a não fechar a tua lacuna, né? Mesmo que o professor te dê um aplicativo para você preencher lá, para você saber quantas vezes você vai ter que revisar. Então vamos supor que sejam 90 dias e você quer revisar naqueles moldes de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Então se são 2.000 páginas, dando exemplo, vamos colocar pouquinha página, que sejam 200 páginas todinhas de direito do trabalho, mais as questões, e você vai colocar só mais 2 revisões, só dessa matéria. Você tem que saber quando você vai terminar. Você tem que saber, porque quando faltar 30 dias para sua prova, ou pelo menos 15 dias para sua prova, você não pode estar fazendo isso. Você tem que estar só fazendo questões, simulados, tá lá no seu caderno de erros. Tendo essa noção já vai dar bom. Tá dando para entender, gente? Bom, espero que sim. Então, enfim, o que eu coloquei aqui de cuidados? Aí eu coloquei assim. Se apenas grifar o número total de página, precisa ser bem resumido. Cuidado, tá? Aí eu coloquei exemplo, direito do trabalho, 200 páginas com grifo mais questões. Se for estudar 3 horas, terça e quinta na rodada 1, né? Quanto tempo eu vou terminar? Anotei. Daí você vai colocar, aí eu vou voltar a revisar. Quanto tempo vai terminar a segunda revisão? Mas eu quero uma terceira revisão. Aí tenta fazer um cálculo para saber quando vai ser a terceira revisão. Mas eu joguei aqui, já fez o cálculo. Tá nesse cálculo que fez no aplicativo. Pega a data de quando ele coloca, quando você vai finalizar. Porque tem que te apresentar essa data. Se não tiver ali, manda uma mensagem pro tutor que tá te acompanhando e fala assim, viu, fala pra mim aqui, disso aqui que eu joguei no aplicativo, e você anota e tenta colocar de todas as páginas para ver se de fato é onde você vai terminar, se você vai ter um prazo. Agora, quem estuda a longo prazo, quem não tem edital aberto, não vai ter muito o que se preocupar, porque tá tudo certo, não precisa fechar a conta. Só vai se estrepar se, enquanto você está fazendo isso, abre o edital do dia pra noite. E aí, qual que é a data do que você está fazendo? A pessoa tem que te responder essa data. Pede para ele abrir em conjunto e te responder. Tá? Eu já pedi para alguns de vocês fazerem com alguns mentores aí, não conseguiram dar essa resposta, tá? Então vocês fiquem espertos. Aí o que mais que eu coloquei aqui? Olha só, vou trazer 2 falas para vocês. Uma das falas. Notei que ver vídeo aula demora. E olha o perfil do aluno. Perfil do aluno. Dificuldade para compreender tarefas simples de estudos, mesmo eu desenhando. A pessoa, mesmo eu explicando, desenhando, mandando foto, mesmo assim que finaliza, a pessoa não entende o que eu pedi. Aqui, nitidamente, eu vejo uma grande dificuldade. Aí a pessoa entende assim, se eu só ficar lendo os meus PDFs, eu vou entender. Porque se você der por escrito pra mim, eu vou entender. Pois é, e às vezes eu dou por escrito, mesmo assim a pessoa não entende, e eu tenho que gravar o áudio. Então não entra em conflito a fala de vocês com a realidade. Ilusão de competência. Cuidado com isso, ilusão de competência não tá só naquilo que é trazido nos livros de aprendizagem pra vocês, tá bom? Olha outra fala. Não gosto de fazer resumos. Professor X diz que é só grifar e fazer questões. Aí, ó, olha o perfil da pessoa. Depois de um tempo, olha o que esse aluno me falou. Eu falei assim, e aí, como que estão seus estudos e tal? Ai, Kátia, eu me perdi, não estou conseguindo revisar. Por que será, gente? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Eu sei que não é fácil, principalmente quando a gente tem inseguranças. Só que, a partir do momento que você sabe que estudar para concurso público ou para a área que você for estudar é difícil, não é só uma coisa que deixa muito simples. Puxa, tá fácil. Se eu fizer assim, eu vou conseguir terminar o meu edital. Vai terminar quando? E a partir de que terminou, quando e por onde você vai revisar?
Quando você vai fazer simulados? Se abrir o teu edital e você tem 90 dias a partir de agora, você vai retomar os teus estudos como? Se você consegue resposta para tudo isso, tá tudo bem. Aí, fazer grifos e fazer questões combina com você e deu certo. É o que eu pego da maioria que está vindo perguntar para mim? Não, vocês se perdem. Todos vocês estão se perdendo. Todos que me procuram estão se perdendo neste estilo de estudo, tá? Então, vamos lá para a regra de ouro. Faça dessa forma, então, se você quer continuar nisso e também tá meio inseguro. Vai fazer o grifo da forma que o professor fala, faça as questões logo em seguida, depois volta novamente para os seus grifos, faça igual eu coloquei aqui em preto, uns rabisquinhos, depois pegue, aí sim, passe a limpo numa folhinha e coloque só a palavrinha-chave. Por quê? Quando você for revisar, você vai revisar só essas palavrinhas-chave e procure novamente refazer essas questões. Tipo assim, segunda, sexta, você organizou seu material, vou fazer os grifos e aí logo em seguida eu vou fazer as questões. Quando chegar no sábado, vou pegar todos esses meus grifos, vou fazer esse esqueminha em preto que a Kátia fez e aí eu vou começar a fazer a folhinha, porque daí dá um espaçamento e vira um tipo de uma revisãozinha. E vou fazer as palavrinhas-chave. Aí no dia seguinte eu vou dar uma lidinha nas minhas palavrinhas-chave e eu vou refazer todas as questões que eu fiz na semana, que foram de cada tópico de 5 a 10 questões. De tudo que eu errei, eu vou criar uma listinha de erros. Desta listinha de erros, eu vou estudar melhor e eu vou criar à parte também um caderninho só com palavrinhas-chave, mas no material que eu grifo vou colocar uma bolinha de vermelho. Se você quiser fazer essa adequação, é bem mais provável que dê certo para não correr o risco de você descobrir da pior forma, caso você tenha investido tanto no teu concurso. Deram para entender? Eu tentei ser, assim, ética, gentil, mesmo trazendo algumas críticas aqui sobre isso, alguns exemplos de alguns alunos. Eu espero que vocês entendam, mais assim, como um sermão amoroso. Para quem serve o que eu falei, ok. Para quem não serviu, ok também. Se tá dando certo para você, não tem que questionar. Se você tem respostas para as minhas indagações e você já conseguiu fazer a sua adequação dentro dessas respostas, coloca aqui para os amiguinhos, porque pode ser que você ajude alguém que está acreditando que estudar por grifos e fazer questões é o suficiente para todo tipo de perfil. Não tem como encaixar um estilo de estudos igual para todo mundo. Se você pensa dessa forma, que uma pessoa que atende, vamos por 5.000 alunos, falando que uma forma de estudar igual para todo mundo, tem coisa errada aí. Beijão, fique bem.